Bom sábado, vamos para o esboço da lição da próxima semana. Para isso, a ajuda de vocês, título da lição e o verso. A igreja militante. Verso para memorizar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Texto base da lição, o texto introdutório da lição, apontando para esse título, que é a igreja militante, a igreja que trabalha, a igreja que luta. É o texto da igreja de Laodiceia, o texto de Apocalipse 3. Antes da gente pensar um pouquinho nesse texto, vamos para os objetivos da lição, para ver o que a gente tem para aprender essa semana, o que a gente tem para estudar essa semana, sentir e praticar. Então, primeiro objetivo, qual é o nosso objetivo de conhecimento? O que a gente precisa aprender a partir da lição dessa semana? Conhecer o fato de que, embora as mensagens às 7 igrejas se apliquem às respectivas igrejas e aos diferentes períodos da história do cristianismo, se aplicam também aos cristãos no mundo moderno. Ok? Portanto, o aprendizado da lição dessa semana ele se dá em 3 aspectos. O primeiro deles é olhar para Apocalipse 2 e 3, entendendo o contexto histórico da época e as igrejas para quem o texto foi dirigido à época. A gente não vai descer aos detalhes disso, até porque isso não aparece no contexto da lição, mas esse é um aspecto interessante de Apocalipse 2 e 3. O segundo aspecto interessante de Apocalipse 2 e 3 é ver como é que o cristianismo se comportou ao longo da história. E isso é interessante para a gente, para entender os principais embates, as principais formas que Satanás se utiliza para, de alguma maneira, desvirtuar o foco daquilo que é a missão. Portanto, aqui a gente pega uma carona na lição da semana passada, entendendo que as advertências que Pedro faz no seu texto e que a gente olha enquanto oposição à fé, elas se dão em todos os tempos da história. Então, olhar Apocalipse 2 e 3 é perceber que em qualquer fase da história a oposição se levanta de alguma maneira, seja por perseguição, seja por distorção da verdade ou difamação da verdade. O terceiro aspecto de conhecimento dessa semana é olhar que todo esse pacote, ou seja, não importa qual igreja eu olhe, se eu olho a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, não importa qual igreja, para qual igreja eu esteja olhando, todos os aspectos envolvidos naquele período da história ou naquela igreja local estão presentes em maior ou menor grau na igreja de hoje. Portanto, é como se a gente acumulasse no tempo experiências diferentes e todas elas estivessem vivas hoje. Então eu tenho gente hoje deturpando a verdade, eu tenho gente hoje sendo perseguida no mundo, eu tenho gente hoje fria no mundo, sendo Laodiceia. Eu tenho todo o desenho de abordagem presente nas 7 igrejas descritas lá no mundo atual. Então, são esses 3 aspectos que estão no conhecimento desta semana. Que sentimento deveria resultar de entender isso? A compassiva avaliação que Cristo faz de nossa condição espiritual como pessoas e como igreja de modo geral. Portanto, não importa qual o tempo, não importa qual a época, Deus, como eu disse na lição da semana passada, tem um coração deste tamanho. Portanto, pacientemente, compassivamente, Ele nos entende. Embora Ele não aceite o pecado, Ele seja preciso na questão da santidade, da pureza, da ética, etc., Ele nos compreende. Ele não aceita o nosso pecado, mas Ele aceita a gente. E pacientemente interfere para essa transformação. Então, olhar para essas 7 igrejas, para esses 7 períodos da história, ou olhar para o nosso período da história, é olhar e enxergar ali a complacência, a paciência, a compaixão de Deus pelo pecador, não pelo pecado, mas pelo pecador. O terceiro objetivo, qual a nossa prática? Aceitar a oferta de Cristo de nos tornarmos vencedores com Ele. Portanto, Cristo não nos aceita, não nos recebe na condição em que estamos para continuar na condição em que estamos. Cristo nos recebe para transformação. Então, Ele nos aceita como estamos, Ele abre os braços para nos receber como pecadores, mas não para continuar sendo pecadores. O objetivo de Cristo é a vitória. O objetivo de Cristo é vencer o pecado. Portanto, há um caminho a se chegar, há um caminho a se trilhar, para um destino ao qual chegar. Neste sentido, o título da lição se torna interessante. Somos a igreja militante. E nenhum termo melhor poderia ser usado do que no momento atual que a gente vive de conturbação nacional, para entender corretamente o termo militante sem as distorções
do modelo. O que é ser uma igreja militante? O que é militar? Olhar para esse termo é um termo interessante quando a gente olha a missão. Ou seja, o militar é aquele que recebe uma missão, ele executa aquela missão ainda que caiam os céus. Ele não questiona a autoridade do sujeito que delimitou a missão, ele não questiona a patente do sujeito que delimitou a missão, ele obedece e age. Portanto, quando o texto coloca uma igreja militante, há que se entender que esse militar depende de um comandante, de alguém que deu a ordem. E é neste ponto que igreja militante diverge de todo o restante de elemento militante que a gente tenha no mundo. Seja no militarismo, seja no modelo de atividades sociais, seja no modelo de atividades político-econômicas. Militante, no contexto religioso bíblico, não tem nada a ver com militarismo humano. No sentido de militarismo, não exército, militarismo no sentido de militar. De agir por comando de alguém numa direção. No contexto da igreja, quem dá a direção não é um ser humano. E quem dá a direção é um Deus de amor. Portanto, o militar da igreja é militar no amor. E, portanto, é um militar diferente. É uma batalha diferente. Não é uma batalha de arregaçar as mangas para a guerra e ir dar tiros em alguém. Não é uma guerra de acusar alguém. É uma guerra de amar pessoas e salvá-las. Portanto, é militante disto. No tempo antigo do IASP, que é onde a gente está gravando aqui, existia uma ordem aqui no IASP, um grupo de pessoas aqui no IASP que eram, por escolha livre, faziam parte de um grupo chamado Enfermeiros Padioleiros. Isso é dos tempos em que alguns de vocês nem nascidos eram, mas de qualquer forma, isso fazia parte do desenho aqui do IASP. Todo sujeito que entrava no ensino médio, ele tinha a opção, se ele quisesse, de pertencer a esse grupo, que era um grupo de atividades. O que aprendia-se nesse grupo? Tudo o que eu precisava para quando o exército me convocasse para servir, eu poder fazer a opção no exército e falar, eu não quero ser militar de guerra, eu quero ser militar enfermeiro padioleiro, para salvar os feridos de guerra. E aí o cristão teria uma opção entre pegar em armas ou salvar pessoas. Entre ser militante pelos olhos do mundo ou militante pelo desenho divino, que é o desenho do amor. Esse é o contexto de militante por trás dessa afirmação, igreja militante. Então há que se compreender isso, e daí a gente tem qual é a militância. A militância é o verso áureo, o verso principal da lição. Eis que estou à porta. Portanto, o militante faz o quê? Derruba a porta? Arromba a porta? Entra à força? Não. O militante na causa de Cristo faz o quê? Pacientemente bate a porta. Se, e somente se, alguém abrir, eu entro para fazer o quê? Cear com ele, ele comigo. Então, aquilo que Cristo faz comigo é o que ele me chama a fazer com o meu próximo. Então, isso é interessante de observar no desenho inicial da missão. Dado o desenho inicial da missão, a lição nos chama a atenção para 7 igrejas, 7 períodos, 7 contextos. Lembrando que aqui a ideia não é estudar profeticamente essas 7 igrejas e dissecá-las profeticamente, é olhar para essas 7 igrejas à luz do tema geral da lição. O tema geral da lição qual é? Há uma rebelião e há um processo redentivo, ou seja, há um conflito entre o bem e o mal, cujo alvo do conflito é o ser humano e a sua salvação, ou o ser humano e a sua perdição. Portanto, é olhar para essas 7 igrejas com esse olhar. Portanto, a gente vai abstrair delas o quê? Aquilo que é importante de abstrair para entender como se dá a oposição ao Evangelho e a vitória da fé. É isso que a gente tem que olhar para elas. Então, primeira igreja, primeiro aspecto, qual é o aprendizado? A igreja de Éfeso tem uma abordagem interessante. É a igreja do mundo apostólico, é a primeira fase do cristianismo e é a igreja do amor cristão. Qual é a oposição que essa igreja enfrenta? Quando ela começa o seu ministério, a oposição é perseguição. Como a igreja responde à perseguição? Com amor e com fidelidade. Quando a perseguição termina, ou pelo menos se interrompe, ali pelos anos 70, um pouquinho para frente, como é que a igreja se comporta? Perdeu o primeiro amor. Portanto, a primeira lição a ser aprendida na oposição é:
o que Satanás não venceu pela dor, ele vem agora num ambiente de pacificação, e quando a paz chega, aquela fidelidade que as pessoas tinham, ela arrefece. Aquele desejo e aquela gana de salvar outros pelo senso de urgência, porque Cristo vai voltar, se perdeu. Perderam o primeiro amor, perderam a missão, perderam o foco na missão. Você continua andando e vem duas igrejas. Sequência das duas deve estar na lição de segunda-feira. Ok? Conferem aí. Então, lição de segunda-feira. Quais são as duas igrejas na sequência? Esmirna e Pérgamo. O que aprendemos com Esmirna é o que aprendemos com Pérgamo. As perseguições voltaram, e voltaram com mais força. O que aconteceu com Esmirna? O excesso de sofrimento levou ao extremo da fidelidade, ao ponto de essa igreja ter um texto que a gente decora desde criança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, só tem uma certeza para essa igreja. Qual é a certeza? Se eu for fiel, eu vou pagar com a vida. Hoje ou amanhã, mas vou pagar. A única certeza para essa igreja como promessa qual foi? Não sofrer o dano da segunda morte. Portanto, tem uma liçãozinha para aprender aí. Quando a gente tem uma situação de dificuldade extrema, ou se é fiel, ou se desiste de tudo, não há meio termo. Portanto, a igreja de Esmirna não tem repreensões. Só tem a constatação de que todos que estão nela são fiéis. Então há uma lição interessante a aprender aqui. Para poder ser fiel, como se foi em Esmirna, há que no tempo de paz ter o quê? Comunhão. Para que quando o tempo de dificuldade venha, eu consiga ficar de pé e ser fiel. Essa é a lição de Esmirna, no conflito. Quando a gente tem paz, não é para cruzar os braços e baixar a guarda. Quando a gente tem paz, é para fincar raízes. É para aguar a planta. Está em paz. Para que quando vem a ventania, vem o temporal, tenha raízes profundas que te permita permanecer de pé. Isso é Esmirna. O que é Pérgamo? Pérgamo é um acordo de cavalheiros entre Constantino e uma época. Esse acordo de cavalheiros leva à paz. E a paz traz o quê? A corrupção do modelo. A infiltração de desenhos equivocados. Em certo sentido, é o desenho da lição da semana passada. O que Satanás não vence pela pressão, vence pelo escárnio e pela distorção. Portanto, a igreja de Pérgamo nos adverte. Se tiver tudo em paz, cuidado, porque é no período de paz que se instalam as raposinhas, as cunhas, as divergências do modelo. Portanto, essa é a grande advertência de Pérgamo. A igreja sofre impactos de infiltração de falsidade. Nicolaítas, os sujeitos que seguem as doutrinas de Balaão e vai por aí afora. Portanto, é no momento de pacificação que a fidelidade vai embora. É no modelo de pacificação que a gente baixa a guarda e se permite ser conduzido pelas tentações do mundo atual, pelos apelos do mundo atual. Essa é a advertência desse segundo modelo. Esmirna contrasta com Pérgamo. Perseguição e paz. A lição vira e vem mais duas igrejas. Sardes e Tiatira, se o desenho não está falhando na minha memória, Sardes e Tiatira é a sequência. Sardes e Tiatira traz o que como referência? De que aquele início produzido em Pérgamo de distorção, aquele modelo de desqualificação da verdade iniciado em Pérgamo, aprofundou. Aprofundou a tal ponto que se nasceu um poder, e esse poder, totalmente baseado na falsidade religiosa, é um poder cristão. E esse poder cristão falso se torna o maior opositor da verdade de Deus. E, portanto, as perseguições voltam. Só que agora as perseguições não são do paganismo imperial contra o cristianismo fiel. As perseguições são de um cristianismo infiel que cedeu a deturpações do evangelho contra o cristianismo fiel dentro dele. E, portanto, isso tem uma advertência peculiar em Sardes e Tiatira. Os maiores opositores da verdade virão do próprio movimento da verdade. Essa é a grande lição de Sardes e Tiatira, sem aprofundar todos os detalhes proféticos por trás do desenho. Ou seja, os maiores perseguidores da igreja virão da igreja. Os maiores perseguidores de Cristo vêm do povo de Cristo. Sacerdotes, fariseus, saduceus, etc. Portanto, a grande advertência de Sardes e Tiatira é entender que a fidelidade não está ligada a
estrutura predial, ao desenho da placa ou ao nome da igreja. A estrutura de fidelidade está ligada à palavra de Deus. Porque aquele que não for fiel dentro do desenho, que não for sólido dentro do desenho, se voltará contra os fiéis que estão dentro do desenho. Então, Sardes e Tiatira são uma advertência que aponta para essa direção. Se instituiu um falso cristianismo. O próximo modelo qual é? O resgate. Surge uma igreja chamada Filadélfia, e a igreja de Filadélfia, que marca o fim do período de domínio absolutista medieval e o início do tempo do fim, essa igreja demonstra: Deus não se esqueceu do seu povo perseguido lá no meio. Quando está quase extinto, Deus vem e o revitaliza para revitalizar a verdade. Portanto, na igreja de Filadélfia, o que a gente tem? O resgate de tudo que se perdeu. As verdades deturpadas no período anterior, agora por um povo fiel, pela intervenção de Deus em lhe dar espaço e tempo, esse povo resgata as verdades principais para dizer o que para o mundo? Deus continua agindo. E Deus vai voltar. Essa é a mensagem do povo do Advento da igreja de Filadélfia. Jesus vai voltar. E Jesus tem uma palavra, tem um paradigma, tem um jeito de ser que o cristão tem que manter. E ele é fiel se mantiver neste protocolo. O que Satanás faz? Vem para o último embate. Qual é o último embate? Rico sou, de nada tenho falta. Por que sou rico? Porque toda a verdade foi redescoberta. Me foi entregue pelo movimento anterior. Agora que eu tenho tudo o que eu faço, não preciso de mais nada. Então eu sento, cruzo os meus braços como berço esplêndido, aguardando a promessa. O que acontece com a verdade quando ela não é vivida? Ela se destrói, ela se distorce, com uma aparência de verdade. Por isso a mornidão. Qual é a grande advertência de Laodiceia? Deus interviu para a verdade ser revitalizada. Laodiceia cruza os braços e a verdade começa a se perder outra vez. E a mornidão aparece. Esse desenho da mornidão é o desenho de Cristo batendo na porta para tirar a mornidão. Só que a fechadura está do lado de dentro, não do lado de fora. Portanto, qual é a grande advertência no contexto de Laodiceia? Que a igreja militante não será a igreja triunfante. A igreja de Laodiceia é a igreja militante, como todas as outras foram, no seu tempo, na sua época e para o seu propósito. Mas a igreja de Laodiceia não é a igreja triunfante. A igreja triunfante está dentro de Laodiceia, entre os fiéis que vivem em Laodiceia e que não são mornos. Como é que eu sei quem é quem? Então, nesse contexto, o meu conselho para essa semana, a lição é simples, a lição não tem nada de grandes dificuldades, mas a lição é um pedido, quase uma súplica, a voltar ao texto do título. E aí meu conselho, para quem for olhar o comentário escrito da lição dessa semana, vai estar lá o que eu separei. Todos os textos de Ellen White que descrevem a diferença entre igreja militante e igreja triunfante e todas as advertências que estão nos seus textos sobre isso. Vou ler alguns deles só para a gente encerrar o esboço. Então, pegar alguns desses textos interessantes de serem observados à luz desse contexto. O primeiro texto é do Conselhos para a Igreja, página 244, diz assim: Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, lição da semana passada, que guarda os seus mandamentos, também lição da semana passada, a raça eleita, sacerdócio real, povo santo, Deus exclusivo. Ele está guiando não ramificações transviadas. Portanto, Deus tem um povo, e todo o que sair desse povo para formar um novo movimento é o quê? Ramificações transviadas. Não um aqui ou outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Foi a pergunta do servo, mas o pai de família respondeu: não, para que ao colher o joio não arranque junto o trigo que está com ele. A rede do evangelho não apanha só peixes bons, mas também ruins. E só o Senhor sabe quem são os seus. Portanto, a igreja de Laodiceia aguarda dois tipos de pessoas, boas e ruins. E não é a igreja que retirará os ruins. Deus sabe quem são os bons e quem são os ruins.
Na carona desse texto, na abordagem sequencial desse texto, há um outro que está no livro Conselhos sobre Idosos, diz: a igreja militante não é a igreja triunfante. O Senhor deseja que seus provados servos, enquanto viverem, defendam a reforma da temperança, desdobrem a bandeira da temperança, ensinem o povo a praticar estrita temperança em todas as coisas e serem campeões em favor da obediência às leis físicas. Fiquem firmes em favor da verdade, exaltem perante o povo a bandeira que traz a inscrição. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé de Jesus. Dentro desse contexto, uma parte da diferença do joio e do trigo está onde? Na mensagem de temperança, na mensagem de saúde. Porém, ela não é uma mensagem de exclusão, ela é uma mensagem de inclusão. Ela não é uma mensagem para descrever, você está perdido. Ela é uma mensagem para dizer, você está salvo porque aceitou Cristo, mas há algo a ser feito para continuar crescendo. Portanto, há uma inversão de modelo. Na carona desse texto, há outros que discutem essa mesma abordagem de igreja militante e igreja triunfante. Um desses textos que eu separei está dentro do livro Eventos Finais. Não tem Deus uma igreja viva? É a pergunta que o texto faz. Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, esse texto é importantíssimo. Embora haja males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, portanto não vai mudar. A igreja desses últimos dias será a luz do mundo, há de ser a luz do mundo poluída e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Portanto, do que esse texto me previne? Ele me previne de pessoas que, dentro do movimento adventista, se levantam com voz condenatória ao movimento adventista, dizendo: essa igreja perdeu sua missão, perdeu seu foco, há que se revitalizar o movimento, criando movimentos paralelos, movimentos dentro do movimento, e assim vai. Ou até denominações novas. Esse texto é uma advertência crucial de que não será assim. A igreja, imperfeita como está, defeituosa como se apresenta, irá assim até o fim dos dias, mas ainda assim será a luz ao mundo. E no tempo certo o que Deus fará? Sacudirá a igreja e separará joio de trigo. Portanto, é uma advertência tremenda esse texto, de desvios e desvarios que se cometem em nome da fé e em nome da acusação daqueles que pertencem à Laodiceia. E há um outro texto antecessor a esse texto, no mesmo livro Eventos Finais, que diz assim: o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia, e chamar o povo de Deus a sair dela. Ou seja, Deus não convocou ninguém para pregar para dentro da igreja para formar um novo movimento ou uma nova ordem de coisas e sair dali. Não, a mensagem é para Babilônia fora da igreja para sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Portanto, todo surgimento de novos movimentos, de fanatismo ou de abordagem que não são inclusivos, não são redentivos, mas são acusatórios e separatistas, mesmo que não separatistas para uma nova denominação, mas separatistas no sentido de cindir a igreja, já estão decretados como falsos. Porque o movimento de Deus é inclusivo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e serei com ele comigo. Não é um empurrar a fórceps, nem um chacoalhar para tirar de dentro da casa. É um movimento de inclusão à fé, que movimenta aquela estrutura basal da igreja de Éfeso, o primeiro amor. Portanto, a pureza de doutrina é algo a ser vivido e não imposto. É algo a ser praticado e não obrigar o outro a fazê-lo. É algo a ser conclamado a fazer e não acusá-lo dos pecados por não fazer. A postura de Deus é uma postura de amor, de recepção e de instrução no tempo necessário da transformação. Sim, é importante a temperança? Sim, é. É vital para a comunhão com Deus? Sim, é.
mas é impeditivo de salvação? Não. Então quer dizer que então eu posso fazer o que eu quiser? Também não. Consciente da necessidade, praticante do mal, está tão perdido quanto o não consciente de nada por negligência. Portanto, se torna pecado a temperança quando eu sei e deliberadamente não faço. Mas enquanto eu estou no processo de aprender, até que Deus me clareie o suficiente para eu entender que há algo a ser mudado, este processo é um processo que leva tempo e cada um tem o seu tempo. E é por isso que só Deus consegue separar joio de trigo. E, portanto, eu não tenho mensagem acusatória para dentro da igreja, eu tenho mensagem instrutiva para dentro da igreja. Há que se levantar, sim, todas as bandeiras, a da profecia, a da temperança, a da comunhão, a do testemunho, a da oração. Sim, é o que a igreja faz. Nos seus programas, nas suas tentativas institucionais. Agora, quem tem que responder a esses apelos é o sujeito individualmente. Não há imposição a ser feita. Portanto, o grande aprendizado da lição dessa semana, à luz dos textos que a gente vai postar lá no comentário, é perceber de que lado eu estou, se eu sou joio ou trigo, eu, não o outro, porque o outro eu não sei, eu só sei sobre mim. Perceber se eu sou joio e trigo, me aferrar a ser trigo e pedir a Deus que o amor dele enche o meu coração para eu ajudar outros a se tornarem trigo e a desejarem ser trigo. Com a pureza de doutrina, entendendo que sou nação santa, sacerdócio eleito, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para viver a santidade de Deus no sentido pleno desse termo santidade e não no sentido falsificado dele, que é uma tentativa humana de ser perfeito. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso, para que a gente perceba o momento agudo que vivemos, para entender que a igreja militante não será triunfante, mas não é porque Deus vai suscitar uma nova igreja, um novo movimento, uma nova ordem de coisas, não. É porque Deus vai separar joio de trigo e aqueles que são fiéis vão estar tão juntos, tão unidos, que a luz aparecerá definitivamente. Esse é o desenho, essa é a promessa, essa é a nossa esperança e o nosso pedido, porque o derramamento do Espírito Santo é o que proverá esta sacudidura, é o que proverá o término da missão, e por isso oramos e clamamos pela manifestação do Espírito Santo, de forma individual hoje e de forma presencial à igreja, como poder final para resolver o conflito, para acabar com o conflito. Que Deus nos abençoe nessa semana e que ela seja bastante útil para o nosso crescimento e para o apressamento da vinda de Jesus. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas tuas mensagens através da Bíblia, pela representação dos teus profetas, mas principalmente pela expectativa que temos da brevidade da tua vinda. Abençoa-nos, protege-nos com teus paternais cuidados, desenvolve em nós o coração amoroso de um Cristo maravilhoso que um dia nos amou e nos salvou. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu poder, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.